O ministro Márcio França, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, postou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira pedindo que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, renuncie do cargo. França alega que Tarcísio cometeu um erro grave ao realizar campanhas de apoio ao presidente Donald Trump, que nesta quarta-feira anunciou tarifas de 50% sobre todas as importações de produtos brasileiros. São Paulo poderá ser o estado mais afetado pelas sanções comerciais, se de fato forem impostas pelos Estados Unidos. E quando os orientais cometiam um erro muito grande e eram os homens dignos, os guerreiros, os samurais, eles tinham um ritual, eles faziam harakiri, eles se cortavam para se matar, para pedir desculpa. Lógico que hoje em dia não é mais isso que você exige das pessoas. Para as pessoas dignas, basta que você renuncie às suas funções. Por isso, o governador de São Paulo, Tarcísio, depois do erro cometido grave de fazer campanhas, loas a favor do americano Donald Trump, e esse americano ter prejudicado e está prejudicando tanto os produtores de café de São Paulo, de cana-de-açúcar de São Paulo, do álcool, enfim, de todos os nossos produtos, da laranja de São Paulo, que é tão importante. Tarcísio, não precisa fazer harakiri, só renuncia e deixa o Felício Ramute tocar o restante do seu governo. Após as ofensivas vindas da Casa Branca, Tarcísio de Freitas se tornou um dos principais alvos de críticas, tanto de Lula e seus aliados, quanto dos parlamentares mais à direita no Congresso. O banqueiro e ex-presidente do Partido Novo, João Amoedo, acusou a família Bolsonaro de destruir o valor das empresas e dos cidadãos brasileiros. Ele afirma que, abre aspas, Tarcísio considera aceitável e normal que o Brasil se coloque como uma colônia dos Estados Unidos. Ainda nesta quinta, a colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo, reclamou que já tentou postar um editorial com críticas a Tarcísio por 3 vezes, mas que a postagem desaparece na plataforma X. Em resposta à carta enviada por Donald Trump, divulgada nas redes sociais pela Embaixada Americana, o presidente Lula afirmou que a atitude do republicano é uma falta de respeito com o Brasil. Para Lula, que deu entrevista à Record nesta quinta, os dados econômicos usados por Trump como justificativa para aplicar as sanções comerciais são mentirosos e violam a tradição diplomática entre os países. A primeira coisa que é importante ficar clara para o povo brasileiro é que quem tem que respeitar o Brasil e cortar do Brasil são os brasileiros. E, ao mesmo tempo, exigir que os outros respeitem a gente. O Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém. Aqui tudo se resolve numa conversa. Ora, eu achei que a carta do presidente Trump era um material apócrifo. Porque não é, costume você ficar mandando correspondência para o presidente através do site do presidente da República. O Brasil é um país que, se o presidente Trump conhecesse um pouquinho do Brasil, ele teria mais respeito com o Brasil. O Brasil tem 201 anos de relação com os Estados Unidos. Uma relação diplomática, uma relação, virtuosa, uma relação de benefício para ambos os lados. Eu me dei bem com todos os presidentes, eu me dei bem com Clinton, eu me dei bem com Bush, eu me dei bem com Obama, eu me dei bem com Biden. Ou seja, porque o Brasil é um país de conversa. Ora, o que você não pode é receber uma carta onde nem verdadeira a carta é no que diz respeito à questão comercial. Primeiro, na questão da soberania do Brasil, nós queremos que ele respeite o Brasil. Na mesma entrevista, Lula listou uma série de contradições nos argumentos apresentados na carta. Uma delas, de que haveria uma suposta perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, agridem a soberania da justiça brasileira. Segundo, na questão da justiça brasileira, eles têm que respeitar a justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como Bolsonaro e arriscado a ser preso. Porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte. Terceiro, quando ele fala da questão das empresas dele, de plataformas, ou seja, é importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. É o Congresso Nacional, é o Poder Judiciário. E ele não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas que não estão respeitando a legislação brasileira. Aqui, respeita. A terceira coisa, quando ele fala na Carta de Comércio, é um total desconhecimento.
Ele acha que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil. Não é verdade. Se você pegar o ano passado, nós exportamos 40 bilhões e importamos 47, foi um déficit de 7. Mas se você pegar nos últimos 15 anos, importação e serviços, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Será que a assessoria dele não tem, sabedoria de explicar para ele não fazer uma afronta dessa a um outro país? Mas não é só com o Brasil, ele tem tentado fazer com o mundo inteiro. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós brasileiros. Perguntado qual será a orientação do governo diante do anúncio de Trump, Lula afirma que primeiro buscará, através do Itamaraty, resolver o impasse pelas vias diplomáticas. No entanto, caso não haja diálogo, o governo vai aplicar a Lei da Reciprocidade, sancionada em abril deste ano. Então, do ponto de vista político, nós vamos tomar a seguinte medida. Primeiro, do ponto de vista diplomático, tem várias medidas para ser tomadas, o Itamaraty vai tomar. A gente pode recorrer ao OEC, a gente pode mandar investigação, com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência. Mas o que mais vai valer é o seguinte: nós temos a Lei da Reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a Lei da Reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Olha, veja, o Itamaraty, tanto o Itamaraty quanto o nosso MEDIC, já vem conversando com os Estados Unidos. Já vinham conversando desde a taxação dos 10%. Veja, do ponto de vista diplomático, nós temos que recorrer ao OMC. Você pode, junto com o OMC, você pode encontrar um grupo de países que foram taxados pelos Estados Unidos e junto entrar com recurso no OMC. Isso tem toda uma tramitação que a gente pode fazer. Se nada disso der resultado, nós vamos ter que fazer a Lei da Reciprocidade. Lula não chega a garantir se de fato o setor produtivo do país tem condições de segurar o impacto das sanções, mas assegura que o governo vai buscar por novos mercados para absorver os produtos brasileiros. Nós vamos ter que proteger, nós vamos ter que procurar outros parceiros para comprar os nossos produtos. Porque o comércio entre Brasil e Estados Unidos tem apenas 1,7% do PIB. Não é essa coisa que a gente não pode sobreviver sem os Estados Unidos. Não é assim. Obviamente que nós gostamos de vender. Nós vendemos 40 bilhões, eu gostaria de vender 50, 60, 70. Mas, nós não abriremos mão da reciprocidade. Enquanto isso, vamos tentar negociar. O mandato de um presidente só dura 4 anos. Daqui a pouco, quem sabe tem outro presidente que quer negociar. E a gente, enquanto isso, vai procurando novos parceiros. Eu, por exemplo, em outubro, sou convidado para participar do encontro da ASEAN. São 10 países asiáticos muito importantes do ponto de vista econômico. E eu vou lá para fazer parceria estratégica com os países da Ásia e vou lá para fazer negócio. Se os Estados Unidos não querem comprar, nós vamos procurar quem quer comprar.